Perdi minha conexão, mas voltei. Estão me escutando? Agora sim, professor. Beleza, a gente terminou nossa aula falando de quê? Como a gente falou sobre as atenuantes e nessa aula a gente ficou de falar sobre as agravantes. Pronto, beleza. Maravilha. Então vamos dar continuidade. As agravantes a gente vai encontrar nos artigos 61 e 62 do Código Penal, tá? O que diz o 61? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, tá? Inciso primeiro, a reincidência. Maravilha, a reincidência é uma agravante. Primeiro a gente precisa saber o que é reincidência, né? Quando ela se caracteriza, tá bom? Então, para a gente saber o que é reincidência, a gente vai precisar ir lá para o artigo 63 do Código Penal. O que diz o 63? Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Beleza? Então, olha só. Quando é que vai se configurar a reincidência? Quando esse agente comete um novo crime depois dele já ter uma condenação transitada em julgado. Tá bom? Então, olha só, para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos imaginar que em 2007 eu tenha cometido um crime, certo? E aí respondi essa ação penal até 2012. Comecei, transitou em julgado em 2012, certo? Em 2012 eu comecei a cumprir minha pena, ou não, não sei. Sei que transitou em julgado em 2012, o crime que eu cometi em 2007. Quando chega em 2013, eu cometo um novo crime. Respondo por essa ação penal pelo crime que eu cometi em 2013. Quando chega em 2015, o juiz vai sentenciar. Na hora que ele for sentenciar, ele vai ver se eu tenho agravante ou se eu tenho reincidência ou não, se eu sou reincidente ou não. O que ele precisa saber? Se antes do cometimento do meu crime em 2013, se antes disso eu já tenho alguma condenação transitada em julgado. Eita, professor, pelo exemplo, transitou em julgado, né, o crime dele anterior em 2012 e ele cometeu um novo crime em 2013. Então isso é reincidência. Tranquilo? Conseguiram perceber? Uma outra situação. Cometi o primeiro crime lá em 2007, certo? Quando chega em 2012, eu fui condenado e eu estou recorrendo para o Tribunal de Justiça para ser absolvido. E nesse mesmo ano de 2012, eu cometo um novo crime e vou responder uma ação penal. Quando chega em 2017, que o juiz vai me sentenciar por essa ação penal número 2, ele vai ver se eu tenho reincidência ou não. E ele, obviamente, vai ter que puxar pelo quê? Se antes da data do cometimento do crime da ação penal 2, se eu já tenho uma condenação transitada em julgado. O que ele vai ver? Peraí, Marco já tem alguma transitada em julgado anteriormente? Não, não tem, porque a ação penal dele, número 1, ainda está em andamento. Então significa dizer que eu não tenho
crime anterior com condenação transitada em julgado. Logo, para essa ação penal 2, eu não tenho a reincidência. Conseguiram entender, gente, o que é a reincidência? Explico. Reincidência, gente, é simplesmente ver se antes da sentença que a gente vai dar para esse novo crime, se existe alguma condenação anterior transitada em julgado. Só isso. Cometi o crime 1 em 2007. Estou respondendo a ação penal 1 desde 2007 pelo crime 1 que eu cometi. 2012 transita em julgado a ação penal 1, certo? Pelo crime 1 que eu cometi. 2012. Quando chega em 2013, eu cometo um novo crime. Em 2017, o juiz vai me sentenciar pelo crime 2 que eu cometi. Quando ele for me sentenciar, ele vai ver se eu sou reincidente ou não. Como é que ele precisa ver? Se eu, antes do cometimento do crime 2, se eu já tinha uma condenação transitada em julgado. Já tenho uma condenação transitada em julgado em 2012 e cometi o crime em 2013. Logo, eu sou reincidente. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos lá, voltar para o 63. Aí ele diz no 64, para efeito de reincidência, inciso 1º, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. O que ele está dizendo aqui no 64, inciso 1º, tá? Que, na verdade, a gente não vai considerar reincidência, certo? Se, ao final do cumprimento da pena e 5 anos depois, 5 anos passados, mais de 5 anos, isso não vai gerar reincidência. Perfeito? Ou seja, não gera a reincidência, mas gera maus antecedentes. Perfeito? Então, imaginem só. Vou voltar para o exemplo anterior. Cometi o crime 1 em 2007. Quando chegou em 2012, transitou em julgado a minha condenação de 2 anos, certo? Então, 2012, eu vou começar a cumprir minha pena. Comecei a cumprir minha pena em 2012. Terminei de cumprir minha pena em 2014. Então, 2014, 5 anos, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se até 2019 eu não cometer nenhum crime, só vier a cometer mais de 5 anos depois do término do cumprimento da minha pena, eu não vou ser reincidente, eu só vou ter a reincidência se eu cometer um novo crime dentro desse lapso temporal de 5 anos. A doutrina chama esse lapso temporal de 5 anos de período depurador, tá? E Conseguiram professor, entender? Oba! no caso, a reincidência, ela vai aumentar essa nova pena? Vai, exatamente. Ela é uma agravante, né? E como a gente viu aí exatamente no 61, são circunstâncias que eles sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Reincidência.
É uma dessas hipóteses, tá? Inclusive, vocês têm que levar em consideração, como diz lá no caput, que essas circunstâncias que ele arrola no artigo 61 e no artigo 62, elas só servem como agravantes quando elas não constituem ou qualificam o crime, tá bom? Porque se essa circunstância que a gente olhar no artigo 61 e no artigo 62, se ela constituir o próprio tipo penal ou qualificar o crime, a gente não vai poder usar essa circunstância aqui agravante como agravante, tá bom? Perfeito? Ela vai ser tipo o meio ou o modo usado no crime, né? Eu vou já explicar para vocês como é que é essa situação, mas entenderam o que é a reincidência até então e o período depurador, o prazo depurador do 64, inciso 1º? É só contar, gente, 5 anos do término do cumprimento da pena para a prática do novo delito. Se tiver dentro de 5 anos, tem a reincidência. Se tiver mais de 5 anos para a prática desse novo delito, não tem reincidência. Ok? Mas lembrando, não esqueçam, quem já foi condenado uma vez na vida com trânsito em julgado vai ter maus antecedentes para o resto da vida. Ou seja, resumindo, quem é reincidente tem maus antecedentes. Mas nem todo mundo que tem maus antecedentes é reincidente. Tá bom? Por quê? Porque eu posso ter terminado de cumprir minha pena em 2014 e cometi o novo crime agora em 2021. Ou seja, 7 anos depois do término do cumprimento da minha pena pelo crime anterior que estava transitado em julgado. Então, 7 anos depois, não tem mais, não prevalece como reincidência. Se decorrido mais de 5 anos entre o término do cumprimento da pena e o cometimento da nova infração penal, ok? E no inciso 2º do 64, diz lá pra gente, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Então, também não se considera a reincidência para quem comete crime militar próprio e para quem comete crime político. Crime político, se eu não me engano, está na lei 7172 de 1980, eu acho, alguma coisa assim. Tá? Perfeito? Maravilha? Quem pratica crime militar propriamente dito, né? Crime militar próprio, né? E crime político, não tem reincidência. Entendeu? Professor, eu conheço um militar que praticou um crime militar próprio e agora sofreu uma outra condenação também como militar. Só que está com 3 anos isso, do término do cumprimento da pena anterior. Não tem reincidência para ele. Crime militar próprio e crime político. Tá bom? Do jeito que não vai ter reincidência, como fala no inciso 1º, se superado mais de 5 anos entre o término do cumprimento da pena e a prática da nova infração penal. Ok? Conseguiu já? Ok? Estão me ouvindo, gente? Acho que eu perdi minha conexão, voltou. Agora sim.
Conseguiram entender a explicação do crime militar próprio e do crime político? E professor, só explica para nós o que é esse crime militar próprio e crime político. Crime militar próprio é o crime que só é cometido pelo militar. Deserção, crime de deserção. Deserção é abandonar a caserna, largar a polícia, né? Largar lá as forças armadas. Só comete crime militar próprio militar. Só pode militar cometer esse crime, tá? E crime político está lá na lei 7172/1980. Tem que olhar lá o rol. Ok? Beleza, beleza. Beleza, tranquilo. Então, quanto à reincidência, gente, como eu estou falando para você, o cara cometeu o crime de deserção militar, né? Crime militar próprio, deserção. Terminou de cumprir a pena dele, está com 3 anos e cometeu agora um crime de furto. Professor, ele é reincidente, né? Não, não é. Porque como foi crime militar próprio, ele não gera reincidência. Não se considera para reincidência o crime militar próprio, beleza? Lei 7170/1980. Não é político criminoso, viu, gente? É crime político. Lei 7170/80. Tem que olhar lá o rol. Vocês só precisam saber que crime político não vai gerar reincidência. E aí tem que ver depois na lei, né? Maravilha? Do mesmo jeito, professor, quais são os crimes militares próprios? Aí tu vai ter pro decreto-lei número... Acho que é decreto-lei número 1 de 67, uma coisa assim. Tá? Decreto-lei 1001, decreto-lei 1001 de 1969, decreto-lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, que estão lá os crimes, né, que são próprios dos militares, também, né? E tem tanto crime militar próprio quanto militar impróprio. O roubo, por exemplo, é um crime militar impróprio. Crime de roubo pode cometer tanto um militar quanto um civil. Já a deserção, só quem pode cometer é o próprio militar. É crime militar próprio. Beleza? Tranquilo, gente? Quanto à reincidência, conseguiram captar a mensagem, né? Inciso 2º do artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2º, ter o agente cometido o crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. É onde eu quero explicar a vocês quando não constitui ou qualifica um crime. Eita, então quer dizer que o motivo fútil e o motivo torpe, né, eles são circunstâncias agravantes, né? São, perfeitamente, tá? Um detalhe, vamos lá para a súmula 241 do STJ. 241 do STJ. O que diz a súmula 241 do STJ? A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Beleza. O que a súmula está dizendo para a gente? Olha, quando a gente viu lá os critérios, né, as circunstâncias judiciais do artigo 59 para fixação da pena base, a gente conversou sobre os antecedentes, perfeito? Os antecedentes. Ora, se eu perceber
uma circunstância que fala que matar usando fogo, isso qualifica o crime? Tem, exatamente. Bem aqui, ó, no inciso 3º. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia. Então, tu não vai poder usar o fogo como agravante, porque o fogo já qualifica o homicídio. Entendeu? Eu achava que esse homicídio qualificado, ele entraria na questão sobre a pessoa usar, tipo, dolosamente, matar a pessoa sobre veneno dolosamente. No caso em que, por exemplo, uma circunstância agravante seria a pessoa matar com culpa ou algo assim, entendeu? Não Não, necessariamente ele ia matar com veneno. tanto faz. Eu posso, sem querer, deixar cair veneno no refrigerante do cara, no suco do cara, e o cara morrer. Eu matei com veneno, só que na forma culposa. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Entendi. A gente precisa ver efetivamente essa circunstância do cometimento do crime, se essa circunstância ela já faz parte do próprio tipo penal, se ela é uma circunstância, se ela é uma qualificadora. Quer ver um exemplo que eu vou dar para ficar mais fácil para vocês? Vamos supor que eu vamos voltar aqui ir lá para um 5 para o 61. Deixa eu voltar. Vamos imaginar que eu, por inveja, né, eu furtei, por inveja, eu furtei o celular de uma pessoa, da vítima, certo? A inveja é um motivo torpe. Maravilha? Peraí, professor, então quer dizer que se furtou só por inveja do cara, poxa, inveja é um motivo torpe. Então, vamos lá para o 155 do Código Penal, para saber se essa circunstância, né, motivo torpe, se ela é uma circunstância do próprio tipo penal ou se ela qualifica o tipo penal do furto. Vamos ver. 155. Furto. Subtrair para si ou para outra coisa ali móvel, a pena é aumentada de 1/3 se é praticado durante o furto. Repouso noturno, se é de pequena coisa, pode diminuir, equipara-se a coisa móvel energia. Furto qualificado. A pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A pena de reclusão se o furto é mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico. Aumenta-se a pena mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Aumenta-se a pena de 1/3 se é praticado contra idoso ou vulnerável. A pena é reclusão de 3 a 8 anos se for de veículo automotor transportado para outro estado ou para o exterior. A pena é reclusão de 2 a 5 anos se for de subtração de semovente. A pena é de 4 a 10 anos se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios, né? Ou seja, em nenhum momento aqui, no tipo penal do furto, a gente encontra algo relacionado, né? Seja para constituir
o tipo penal, ou seja, para qualificar o tipo penal, o motivo torpe. Então, a torpeza, o motivo torpe, não constitui nem qualifica o crime de furto. Então, a gente vai poder usar o motivo torpe, tá? Por eu ter furtado o celular do cara só por inveja, a gente vai poder usar esse motivo torpe como circunstância agravante. Se esse motivo for torpe, constituísse o tipo penal do furto ou qualificasse o tipo penal do furto, a gente não usaria como circunstância agravante, porque já faz parte do próprio tipo penal. Ficou melhor agora para entender? Visualizou melhor? Sim, professor. Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. E o que é motivo fútil e o que é motivo torpe? Gente, fútil é tudo aquilo... Professor, qual é a diferença? Para a gente entender. Fútil é tudo aquilo que o motivo ele é insignificante para a prática do delito, tá? Que ele é demasiadamente desproporcional. Por exemplo, porque o cara botou uma cerveja a mais na minha conta, eu dei um dog na cara dele e causei lesão corporal. Porque o cara pisou no meu pé, eu ameacei ele de cair de porrada nele, pratiquei o crime de ameaça. Tá? Então, isso é motivo fútil. E o que é motivo torpe? Motivo torpe é aquele motivo repugnante, é aquele motivo vil, baixo, desprezível. Por exemplo, vingança, ódio, ciúme, inveja, paixão, tudo isso é motivo torpe. Como eu consigo fazer a diferença das circunstâncias, das situações que aparecem no caso concreto, para dizer que é motivo fútil ou para dizer que é motivo torpe? Como eu faço, tá, gente? É o que eu uso para diferenciar fútil de torpe, dentro do caso concreto. Tudo que a gente consegue pegar, notar, perceber, olhar, isso é motivo fútil. Por exemplo, uma cerveja a mais na conta, tu consegue olhar a cerveja a mais na conta, né? Então é motivo fútil. Um pisão no pé dá para sentir? Para perceber, para olhar um pisão no pé? Dá. Motivo fútil. Perfeito? O cara brigou com outro, caiu de porrada no outro por causa de uma carteira de cigarro. Então, carteira de cigarro dá para ver, não dá? Então, tudo que a gente consegue ver, pegar, olhar, é motivo fútil. E quando eu vou considerar motivo torpe? Tudo aquilo que está no subjetivo, que a gente não consegue materializar a coisa, só está no imaginário da gente. Por exemplo, ciúme, vocês já viram alguma vez materializado o ciúme? Não, né? A vingança, já viram alguma vez materializada a vingança? Não. É algo que está só no consciente da gente, não é isso? Então, para distinguir o que é motivo fútil de motivo torpe, eu uso essa minha tática. Maravilha? E também, continuando, né? Ter o agente cometido B de bola, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, nessas circunstâncias, para facilitar ou assegurar a execução, né, de um outro crime, ou seja, a gente pratica um crime meio, quando fala em facilitar ou assegurar a execução, é praticar um crime meio para facilitar ou assegurar o cometimento do crime fim. Exemplo, eu vou sequestrar o meu patrão, que é muito rico, e vou pedir dinheiro do resgate. Só que para eu poder sequestrar o meu patrão, eu precisei praticar um crime meio, para poder facilitar ou assegurar o cometimento do crime fim. Então eu peguei, enchi de porrada o segurança dele, amarrei e aí sequestrei o meu patrão. Vou responder por sequestro, cárcere privado, com essa agravante de ter praticado um crime meio para poder facilitar a execução desse.
Facilitar ou assegurar a ocultação, né? Ou seja, eu pratico um delito com a finalidade de encobrir o outro. Pratiquei um homicídio e escondi o escondi o corpo, né? Isso é ocultação de cadáver. Então eu vou responder ao crime de homicídio, vou responder também ao crime de ocultação de cadáver, né? Só que no de homicídio eu vou ter essa ocultação, né? Que eu fiz para poder garantir a impunidade lá, né? A ocultação do crime. Então, isso significa o quê? Uma agravante. Mesma coisa impunidade, né? Dá um jeito de eu encobrir o cometimento desse outro crime com a prática de um delito, de um outro delito, né? E facilitar... Professor, Por não. e sobre aquela questão em que o fim, ele é a consequência do meio, por exemplo, para eu ocultar um corpo, eu tive que matar primeiro. Eu responderia pelos dois, mesmo com a finalidade de um crime só? Mesmo de forma... Qualquer coisa vai responder pelos dois. Vamos imaginar. Meu comparsa matou lá um cara, né? E virou para mim e disse assim: rapaz, meu amigo, eu matei uma pessoa. Paz, eu tô desesperado. O que eu faço? Disse, para meu irmão, enterra a porra desse cadáver. Eu deixo que eu vou enterrar para ti o cadáver. E na hora que eu tô indo enterrar o cadáver, me aparece uma pessoa. Eu mato essa pessoa. Eu vou responder pelo crime de ocultação de cadáver e vou responder pelo crime de homicídio, normalmente. Só que no de homicídio eu vou ter exatamente a agravante, né? E onde eu precisei facilitar ou assegurar, né? Uma impunidade ou uma ocultação de um outro crime em detrimento do outro que eu pratiquei. Perfeito? Mas eu respondo pelo 2. Ok? Eu acho que eu compreendi. Tá? Não me exime de não responder, porque eu estou fazendo um para ocultar o outro, não. Eu vou responder pelos 2, só que um ainda vai ter a agravante, né? Agravante de quê? De eu ter feito isso para facilitar ou então para segurar o quê? A prática, né? A execução desse outro crime. E professor, Oi. aí no caso não se computa reincidência, porque não transitou em julgado ainda? Não, mas aí não tem reincidência, que são 2 crimes que eu vou estar respondendo, e não teve reincidência, não teve condenação anterior de nenhuma transitada em julgado. Ah, professor, eu matei e escondi o corpo. Para ocultar o crime de homicídio que eu pratiquei, eu enterrei o corpo, né? Na hora que o juiz for me sentenciar por esses 2 crimes, ele precisa ver se eu tenho condenação anterior transitada em julgado antes de eu ter praticado esse crime. Professor, esse crime que eu matei, ocultei o cadáver, foi em 2012. Só que antes disso eu não tenho nada transitado em julgado em meu nome. Então eu não tenho reincidência. Beleza? Ok? Beleza, então tranquilo. A linha C de casa. Ter o agente cometido o crime a traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Beleza, traição, né? O que é traição? É aquele ataque súbito, né? E sorrateiro que atinge a vítima, que está descuidada, né? Que está confiante. Traição. Tu vai, te faz de amigo do cara, e aí, meu irmão, tudo bom, tranquilo? Me arranja um copo d'água aí, tudo, aí tu, pum, mete a mão no celular dele e vai embora. Vai responder, né? Pelo roubo, com a circunstância agravante de ter praticado o crime à traição. Tá? Professor, emboscada. Emboscada é tocaia, né? A gente preparar uma tocaia, uma emboscada para poder praticar o delito. Dissimulação. Dissimulação é aquela atitude dócil, né?
O cara vem todo cheio de doçura, né? O bandido, com o fim de realizar o ato criminoso. Não, rapaz, olha, venha que eu tô precisando aqui, só que tu me arranja aí, que eu quero ir no banheiro rapidinho, me ajuda. Inclusive aqui eu tenho até um problema aqui na perna, aí eu tô sem poder andar muito, me deixa entrar aí na tua casa só para eu fazer um xixi rapidinho. Aí tu vai, pá, deixa, e ele, pum, furta teu relógio que estava lá em cima da mesa e vai embora. Ou seja, ele usou da dissimulação para praticar o furto. Vai responder pelo furto agravado por essa circunstância agravante da dissimulação, né? Ou então, quando ele usa, né? Quando ele dificulta ou então torna impossível a defesa da vítima. Dificultar a defesa é criar embaraços, né? Criar obstáculos para a defesa. Eu e meu comparsa, a gente dá um jeito de segurar esse cara, um segura e o outro cai de porrada nele. Nós dificultamos, né, a defesa da vítima. Perfeito? Criamos obstáculos para ela se defender. Vamos responder por lesão corporal com agravante de ter dificultado a defesa do ofendido. E tornar impossível a defesa da vítima é exatamente fazer com que ela não consiga se defender de forma alguma, né? É inviabilizar completamente a defesa da vítima. Tá? Como, por exemplo, eu pego o cara e amarro ele numa cadeira, todo amarrado, sem ter condições de se defender, uma cadeira presa ao chão, e eu caio de porrada nele. Vou responder por lesão corporal com essa agravante, né, de ter tornado impossível, de ter inviabilizado completamente a defesa da vítima. Tá bom? Por não. Que o senhor deu sobre, falando sobre traição, no caso, caberia o exemplo de, por exemplo, uma pessoa que trabalha na casa de outra, por exemplo, uma diarista, ela que tem acesso direto à casa da pessoa e por lá ela começa a furtar. Caberia essa qualificação? Dessa daí, não, a gente vai ver mais à frente uma situação, tá? Que encaixa perfeitamente. Tá? Já te digo, aí tu vai captar a mensagem. Pode ser? Tá? Já tu vai perceber. Então, passando à frente. Gente, só um minutinho aqui, deixa eu atender aqui um telefonema rapidão. Já volto, já chamo. Gente, obrigado. Alguma dúvida em relação à traição, emboscada, dissimulação, dificuldade ou impossibilidade de defesa do ofendido? Tudo ok? Então, vou à frente, tá? Também ter o agente cometido o crime à linha D de dado, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum, tá? Então, emprego de veneno. Gente, na verdade, todas essas situações, né, que ele traz como exemplo, veneno, fogo, explosivo, tortura, tudo isso é meio insidioso, né? É meio cruel. A tortura é um meio cruel, né? Usar um explosivo para praticar o delito, usar veneno, tudo isso é meio insidioso ou cruel, tá bom? Então, na verdade, ele traz só um exemplo aqui, né? O veneno, o fogo explosivo e a tortura. Tanto que ele fala, ou outro meio insidioso ou cruel, tá? Para a gente poder caracterizar como uma circunstância agravante. Então, vamos lá. Veneno é aquele material, né, que alcança a vítima sem que ela perceba. Fogo explosivo e tortura são meios cruéis, né? Com sofrimento para a vítima. Quando a gente fala em perigo comum, é um perigo, né, uma lesão que a gente pode ocasionar a terceiros. A própria explosão, o fogo, né, através do incêndio. Já imaginaram? Eu vou explodir botar uma bomba na porta da casa do Ricardão e esse safado vai aprender. Ele vai pegar, vai se queimar todinho. Lesão corporal. Só que na casa mora com o Ricardão, mora o filho dele, a mulher dele, a sogra dele, o sogro dele, a cunhada. Eu posso
trago o perigo comum, né? Eu posso causar lesão a bens de terceiros, perfeito? Com essa explosão. Ou então até com incêndio, tocar fogo na casa. Perfeito? Maravilha? Então, pratiquei o crime usando fogo. Vou responder pelo crime agravado, né? Pelo artigo 61, inciso 2º, a linha D de dado, com emprego de fogo. Tá bom, gente? A linha é ter praticado o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, né? Só lembrando, ascendente, pai, avô, bisavô, avó, bisavó, mãe. Descendente, filho, neto, bisneta, neta, filha, seja lá o que for, né? Irmão, né? Beleza, irmã, obviamente, ou cônjuge. E cônjuge, nesse caso, a gente tem que levar em consideração só quem é efetivamente casado, tá, gente? Casado no papel. Quem é separado, quem é divorciado, ou quem é só companheiro, não se usa essa agravante da pessoa ter praticado o crime contra o cônjuge. Cônjuge é só para quem é casado mesmo, tá? Inclusive, essa prova de ser ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, para configurar a prática dessa agravante, é indispensável que haja a prova de parentesco nos autos. Tá bom? Professor, porque ele é meu irmão. Para ele é teu irmão? Então traz aí os documentos que comprovem que vocês são irmãos. Não, professor, na verdade, não é bem irmão. É porque meu pai casou com uma mulher que já tinha um filho. E aí a gente se considera irmão. Não existe isso. Tá bom? Maravilha, não pode fazer analogia no direito penal, ainda mais para prejudicar. A gente viu, tá bom? Letra F. Ter praticado o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, pronto. Com abuso de autoridade. Abuso de autoridade é aquela pessoa que usa mal a autoridade que possui, né? Relações domésticas. Por exemplo, aí entra a pergunta do eu acho que foi que falou o negócio da funcionária que trabalha e fez isso, né? Furtou. Só tem um detalhe. Vamos para uma outra situação aqui rapidinho. Lá para o 155 do Código Penal. Olha só. Furto, né? Furto qualificado. Parágrafo 4º do 155. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com abuso de confiança, tá? Quando se fala com abuso de confiança, bem aí se configura essa relação, né? Embora seja uma relação que a gente trata lá no 61 sobre relação doméstica, perfeito? Por exemplo, isso na relação doméstica. A gente tem lá quebra do abuso de confiança na relação doméstica. Então, isso qualifica o crime de furto. Não vai servir como agravante. Professor, mas foi no trabalho, né? Ele fez isso no trabalho. Então, pronto. No trabalho, essa quebra de confiança já qualifica o próprio furto, mas não tem uma situação de relação doméstica.
Tá bom? Então a gente precisa analisar direitinho o caso concreto para saber onde se vai encaixar. Se é agravante, se qualifica ou se constitui o próprio crime, beleza? Tranquilo? Então, essa relação doméstica, perfeito? Normalmente é a relação cotidiana entre familiar, entre empregado, mas no caso do furto, existe lá a quebra da confiança, beleza? Imaginaram? Já viram, né? Mas, professor, na verdade, foram os empregados dentro de uma relação doméstica que um empregado bateu no outro. Eita, então, por conta dessa relação doméstica, era o motorista e era a cozinheira, né? Vamos imaginar que não, que era um cozinheiro, o chefe do restaurante, e o motorista, né, do carro lá do restaurante. E o chefe de cozinha bateu no motorista, lesão corporal. Ele vai responder pela lesão corporal com essa agravante de ter exatamente violado essa situação, prevalecendo-se de relação doméstica. Maravilha? Facilitou mais ainda? Deu para entender? Beleza, então a gente só precisa ver o... Opa, por não, Marcelo, vai falar? Sim, o que pode implicar em relação doméstica? O que pode implicar em relação doméstica? O que São aquelas... Prontos. Em relação a essas relações domésticas, tranquilo, né, gente? Sobre a coabitação... Você ficou de responder sobre o que configura a relação doméstica. Pronto. Quando a gente fala em relação doméstica é o convívio no dia a dia, tá? São as relações cotidianas entre familiares, com os empregados, entre os empregados, com amigos, né? Com os frequentadores habituais, né, da residência. O cara que passa todo dia vendendo cuscuz, ele vai lá, entra, só me dá um copo com água, entra aí, meu patrão. E nesse dia que ele resolveu entrar, eu resolvi cair de porrada nele. Isso é relação doméstica, beleza? Só que dentro dessa relação doméstica também existe tanto a coabitação quanto a hospitalidade. São duas coisas diferentes, tá, gente? E a letra F fala, né? Prevalecendo-se de relações domésticas, né? Aí fala também de coabitação e de hospitalidade. Coabitação é morar sob o mesmo teto, né? É ter uma relação de convivência, é morar no mesmo lugar. Isso é coabitação. Já a hospitalidade, não. Por mais que a gente esteja sob o mesmo teto, né, morando no mesmo lugar, mas essa moradia, ela é passageira, ela é momentânea. Por exemplo, um primo meu está vindo do interior, quinta-feira agora aqui para casa, e vai ficar até segunda. Segunda-feira ele vai embora. Por quê? Porque ele está vindo só para fazer o concurso domingo. Então, isso não é coabitação. Isso é hospitalidade. E aí eu fiquei puto com ele, enchi ele de porrada. Eu vou responder por lesão corporal, né? Um agravante de ter praticado o crime, né? Prevalecendo-me da hospitalidade. Perfeito? Conseguiram entender coabitação e hospitalidade, né? Ou então, ter praticado o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica, na forma exatamente da lei Maria da Penha, né? E aí pratiquei o crime com violência contra a mulher, tem as medidas possíveis lá da lei Maria da Penha, e o crime que eu praticar ainda vai ter essa agravante, tá bom? A linha G, ter o agente cometido o crime com abuso de poder,
ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Abuso de poder, tá? Quando a gente fala em abuso de poder, gente, é o exercício abusivo de autoridade pública, tá? De autoridade pública. Quando a gente fala lá de abuso de autoridade no inciso anterior, a gente fala daquela pessoa que usa mal a autoridade, o professor com o aluno, né? Isso pode ter abuso de autoridade. Quando a gente fala desse abuso de poder está relacionado à autoridade pública, tá bom? Abuso de poder é o exercício abusivo da autoridade pública. E violação de dever está relacionado exatamente, né, aos desrespeito, né, às normas que norteiam exatamente o cargo, o ofício, o ministério ou então uma profissão. Quando a gente fala violação de dever do cargo e do ofício, cargo e ofício eles devem ser públicos, tá? Cargo e ofício deve ser público. Quando a gente fala em profissão é aquela atividade que é exercida por alguém, né? Que inclusive tem que estar regulamentada pelo poder público, aquela coisa toda. E quando a gente fala em ministério, né, praticar o crime com violação de dever inerente a ministério está relacionado à atividade religiosa. Ah, eu pratiquei o crime por conta de eu ser pastor, de eu ser padre, entendeu? De eu ser uma freira, uma bispa, sei lá se tem isso, tá? Então, perceberam como é que funciona, né? Maravilha? A linha H. Ter o agente cometido o crime, a linha H contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Perfeito. Criança, quem é criança? Gente, criança é quem é menor de 12 anos. A pessoa completou 12 anos, já passa para a categoria de adolescente, né? De aborrecente. Perfeito? Tranquilo. Maior de 60 anos. Maior de 60 anos é o idoso, tá? Inclusive, essa parte que trata do maior de 60 anos foi acrescentada exatamente pelo Estatuto do Idoso, tá? Ter praticado o crime também contra enfermo. Professor, quem é esse enfermo? É qualquer pessoa que é doente? Não. O enfermo que a lei está se referindo é aquele que tem uma doença grave, né? Que torna essa pessoa debilitada, vulnerável. Tá? E aí o enfermo, a gente inclui nessa categoria enfermo, tanto os deficientes físicos quanto os deficientes mentais. Tá bom? Ah, professor, é porque eu enchi de porrada um cara hoje de manhã e ele estava doente, ele estava com febre. E aí eu caí de porrada. Vai ter essa agravante contra mim? Não, claro que não. Se é uma febre normal, comum, que não deixa debilitado, vulnerável, não tem problema. Professor, mas eu bati num cara que está com câncer, professor. Mas peraí. E câncer é uma doença muito grave, então eu bati no enfermo, né? Tem a agravante, né? Calma. Esse câncer dele está deixando ele debilitado, ele vulnerável? Não, professor, ele vive a vida dele normalmente, senhor. Inclusive, esse cara é cheio de onda, pode estar brigando aí, mas eu dei uma porrada nele. Então, não vai ter essa circunstância agravante. Apesar dele ter câncer, que é uma doença grave, mas isso não o deixa debilitado, vulnerável. Tá bom? E ter praticado o crime contra grávida, né? Sei nem por que... Oi, por não. Esse exemplo do enfermo que o senhor usou, seria diferente se fosse, por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes num nível avançado, né? Que às vezes chega a comprometer a perna, chega até a amputação. Aí Pronto, se a aí ele pessoa vai... tá assim.
Aí ele já é deficiente físico, que está incluso nessa categoria enfermo. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Ou seja, a gente vai entender o enfermo, quem tem deficiência física e mental, né? Também, perfeito? Professor, eu caí de porrada num cara que ele está doente. Ele está, inclusive, por conta da vacina que ele tomou, ele está acamado, está fraquinho. Ih, rapaz, tu caiu de porrada nele, enfermo. Acabou, vai ter essa agravante, que ele estava debilitado, ele estava vulnerável. Ah, professor, mas eu bati num cara, ele é diabético. Mas ele vive a vida dele, professor. Ele joga bola, ele malha, faz crossfit, e eu caí de porrada nele. Vai ter a incidência dessa agravante por ele ser diabético, enfermo? Não. A diabetes dele, a doença dele, não torna debilitado, não torna vulnerável. Então não vai ter. É preciso que a gente entenda que esse enfermo é aquela pessoa debilitada, né? Vulnerável, enfraquecida, e a gente pratica o crime, tá bom? E praticar o crime contra a mulher grávida. É até pleonasmo, né? Mulher grávida. Se encontrar um homem grávido, eu não sei como é que é. Se bem que hoje em dia, né, tudo vai poder. Daqui mais uns tempos a gente vai ter aí homem grávido. Então, é pleonasmo. Praticar crime contra a mulher grávida. Não, praticar crime contra a grávida. Só quem engravida até hoje, que eu saiba, é mulher, então... Mas tudo bem, o legislador colocou assim, não tem problema. Mulher grávida, beleza. Professor, como é que eu vou saber que ela está grávida? Primeiro, o que o direito penal considera gravidez, professor? Para a gente saber se está grávida ou não. Bem, o direito penal considera gravidez desde a fecundação do óvulo até a expulsão do feto, tá? Ou seja, desde quando o útero já está fecundo, até o parto, até o nascimento lá do bebê, isso é gravidez para o direito penal. Tá bom? Perfeito? Agora, beleza, professor, quer dizer que ainda não houve a fecundação, então é porque não está grávida. Não, não está grávida, não vai ter essa agravante. Professor, mas ela acabou de parir e eu dei uma porrada nela. Bem, aí não foi mais grávida. Já expulsou o feto, já saiu a criança, não está mais grávida, não vai ter essa agravante. Pode ter outra, né? Uma qualificadora, uma causa de aumento por conta do estado puerperal, pode ser, mas não como grávida, tá? E o detalhe, gente, para se configurar também essa agravante, né, da gravidez, praticar o crime contra a mulher grávida, é indispensável, né, que o autor do delito saiba que essa mulher está grávida. Perfeito? É indispensável. Então, por exemplo, às vezes chega na fila do caixa e a mulher está na fila de grávida. Eu disse, minha tia, o que tu está fazendo aí nessa fila de grávida se tu não é grávida? Não, não, tu não é grávida nada, tu não está grávida. Cai de porrada nela, tu não sabias que ela estava grávida e bateu nela, não vai ter essa agravante. Agora, tu sabendo que ela estava grávida, vai responder. Professor, e como é que faz isso? Matéria probatória, né? E aí vai depender de instrução processual, de instrução probatória, para poder saber. Às vezes tem mulher que está com 6 meses de grávida e não tem barriga nenhuma. E o cara bate. E aí vai responder por essa... Se não sabia, não responde por essa agravante. Se sabia, vai responder. Tá bom? Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Ela não tem nem barriga, eu nem sabia. Sabia sim, que ela é tua vizinha. Inclusive, todo mundo sabia ali do lado e já tinha até comentado contigo. A testemunha falou isso, né? Então, pronto, o cara sabia. Vai responder com essa agravante da mulher grávida. Maravilha, gente? Tranquilo? Ok? Ok, né?
A linha I. Ter cometido o crime quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, ou seja, o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade e a gente praticou um delito. Que situação é essa? É aquela situação onde as pessoas invadem, por exemplo, uma delegacia para linchar o preso, não tem? Ou seja, essa vítima, ela está sob a proteção de autoridade, da autoridade policial. E aí, eu e mais 2 amigos invadimos a delegacia e caímos de porrada no cara, que é a vítima. Nós vamos responder por lesão corporal, né, com a pena agravada por conta de ter praticado o crime quando a vítima, quando o ofendido, estava sob a imediata proteção da autoridade. Beleza? A linha J. Ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Né? E aí, como é que funciona isso? Ora, eu me aproveito dessas situações para praticar o delito. Meu irmão, o prédio está pegando fogo, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ir embora. Rapaz, peraí. Como o Ricardão está aqui, e eu vou aproveitar que nós estamos em ocasião de incêndio, vou dar 2 petelecos na cara dele, e aí foi um incêndio, e aí já viu, e eu não vou estar nem aí para ele. Dançou, papai. Eu vou responder por lesão corporal, e por conta da ocasião do incêndio eu me aproveitar para praticar o delito, eu vou responder com essa agravante de ter praticado o crime em ocasião de incêndio, assim como de naufrágio, de inundação, ou então de qualquer calamidade pública, né? E aí já fica bem aberto o tipo penal, numa seca, numa ventania, num furacão, num terremoto, seja lá o que for, né? Ou de desgraça particular do ofendido. Eu aproveito da situação para praticar estelionato contra o cara, que o cara está abalado psicologicamente. E eu vou lá e pratico um miguezinho nele. Ou então furto algo dele, por conta desse abalo dele. Vou responder com essa agravante. Tranquilo, gente? E também por ter praticado crime em estado de embriaguez pré-ordenada, tá? A gente sabe que a embriaguez fortuita ou por força maior, né, exclui a culpabilidade. Mas na embriaguez pré-ordenada, eu continuo respondendo pelo crime. Aquela velha historinha que, rapaz, eu vou beber uma besteirinha só para me empolgar, para me dar coragem, isso não exclui. Inclusive, ainda piora a minha situação, né? Essa embriaguez pré-ordenada, né, programada, onde eu fiz isso de forma pensada, eu vou responder pelo crime agravado pela embriaguez pré-ordenada. Tá bom, gente? Tranquilo? E aí, no artigo 62, a gente tem as agravantes no caso de concurso de pessoas. Tá? Então, diz ainda o 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, inciso primeiro, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Aqui, ele está falando exatamente do partícipe, tá vendo? Aqui o cara, ele não mete a mão na massa, ele não é autor, né? Apesar do concurso de pessoas, mas aqui ele é só o partícipe, ou seja, ele está só promovendo, né? Está só organizando, né, a cooperação no crime. Ou então ele está só dirigindo a atividade dos demais. Significa dizer, eu e vocês, eu organizei, eu promovi a prática do delito, organizei a prática do delito e estou dirigindo vocês. Estou dizendo como é que a gente vai praticar o delito. Bora, galera. Eu vou ficar aqui, vocês vão fazer isso, vai fazer aquilo, é assim que entra no banco, não sei quem faz isso, não sei quem faz aquilo. Ou seja, todos nós vamos responder pelo roubo. Fato, né? Vocês entraram na agência bancária,
anunciaram o assalto e trouxeram o dinheiro. Detalhe é que pegaram vocês e me pegaram. Todos nós vamos responder por roubo. Só que eu vou ter a agravante de ter promovido, né, a atividade, ter dirigido, ter organizado a prática desse crime. Maravilha? Entenderam? No inciso, repito, aqui ele está tratando, gente, né, da agravante no caso de concurso de crimes. Ah, professor, concurso de crimes, ou desculpa, concurso de pessoas, né? A gente viu, sabe como é que funciona o concurso de pessoas. Existe o autor e existe o partícipe, né? A autoria e a participação. A autoria, né, é o autor, o coautor, quem mete a mão na massa. Quem vai lá, puxa a arma, pega o dinheiro do banco, do caixa, esse é o autor. O partícipe é aquele que fica só na parte burocrática da ação delituosa. Ou seja, é só quem promove, né, quem organiza a prática do delito. Não é isso? Quem dirige a prática do crime. Perfeito? Não é isso? Esse é o partícipe. Então, essa situação aqui, das agravantes no concurso de pessoas, dizem respeito exatamente para o partícipe, né? Dizem respeito à participação. Então, quem for partícipe vai responder com a pena agravada por essas situações que a gente está vendo aqui no 62. Eu e vocês. Eu já organizei o assalto no Banco do Brasil. Eu que organizei tudo. Eu que estou promovendo o assalto. E vocês aqui vão assaltar. E eu vou dizer, olha, no assalto, o que vai acontecer? Otávio, Márcia e Bruna vão ficar nos carros do lado de fora esperando Marcelo, Laiane e Dionara trazerem o dinheiro. Carol e Edjane vão lá para a porta do fundo para não deixar ninguém aparecer. Então, eu estou organizando, eu estou do lado de fora, eu sou o partícipe, e vocês são os autores, coautores, né? Metendo a mão na massa. Então, porra, a casa caiu pra gente. Todos nós fomos pegos. Pois é, né? Então, exatamente o que acontece, né? La Casa de Papel era isso, né? Um cara organizou e os outros executaram. Eu não assisti isso, não assisto. E aí, quem organiza, quem dirige, é o partícipe. E quem executa, quem mete a mão na massa, a gente já viu, é o autor. Acontece que todos nós vamos responder por roubo, pelo crime de roubo, na agência do Banco do Brasil. Só que na hora da dosimetria da pena, a minha pena vai ser maior do que a de vocês, porque eu tenho essa agravante de ter promovido, de ter organizado, de ter dirigido a atividade dos demais agentes. Beleza? Inciso 2º. Também vai ter essa agravante, né? Vai ter a pena agravada por essa circunstância agravante, quem coage ou induz outrem à execução material do crime. Ou seja, eu não sou besta nem nada, eu vou coagir alguém a praticar o delito. Eu vou induzir alguém a praticar o delito. Imaginem vocês aí, né? Um colega diz para o outro, diz assim, rapaz, porra, eu preciso tirar 10 em margem. Aí o colega diz assim, meu irmão, tu vai ter que me passar a pesca. Faz isso, pelo amor de Deus. Ele disse, rapaz, eu passo. Mas vamos fazer o seguinte, tu vai lá e dá um bogue na cara de margem. O aluno que vier e der o bogue na minha cara é o autor do delito. Mas quem coagiu esse aluno a vir dar o bogue na minha cara, praticar o crime de lesão corporal, vai responder por lesão corporal que nem o que me bateu. Só que vai ter a pena agravada por ter coagido, né? Ou por ter induzido outrem, ou seja, uma outra pessoa, a executar o crime, a praticar o crime. Beleza?
Inciso terceiro. Também vai ter a pena agravada, né? Vai ser uma circunstância agravante quem instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Como é que funciona isso? Na hora que eu instigo alguém que está sujeito à minha autoridade, sou eu simplesmente, como professor, dizer, rapaz, tu que é aluno, tu tem que ir lá, tá sob a minha autoridade, tu tem que dar um tapa na cara desse teu colega bem aí. Quando eu instigo, ainda mais eu digo assim, inclusive, esse teu colega aí tava te chamando de feio, e tu é lindo pra caramba, tu não vai deixar isso barato. Eu, se fosse tu, eu dava uma porrada na cara dele. Né? Então, na hora que eu instigo, que eu faço alguém cometer o crime, eu sou só o partícipe. Quem é o autor foi o aluno que foi lá e bateu no outro. Nós dois vamos responder por lesão corporal. Nós dois. Nós vamos responder por lesão corporal. O detalhe é que eu vou ter a minha pena agravada por ter instigado ou por ter determinado alguém a cometer o crime que está sujeito à minha autoridade. Ou então eu, espertamente, né, instigo ou determino, né, a cometer um crime, um não punível. Já imaginaram o doidinho? Doidinho passou aqui na porta de casa, e aí eu digo, e doidinho, tu nem sabe, doidinho, olha, aquele cara bem ali disse que tu é doido, rapaz, tu é louco, olha, disse que tu é doidão, que tu não gosta de mulher, que tu só gosta de estar trepado em árvore, que tu é maluco. Aí o doidinho disse, não, não sou isso não. Rapaz, eu no teu lugar, eu ia lá e dava um tapa na cara dele, enchia ele de porrada. Aí o doidinho pega e vai lá, e bate na vítima. Ora, eu instiguei alguém não punível, né, em virtude da condição pessoal, da qualidade pessoal dele, no caso inimputável, a praticar o delito. Obviamente, ele não vai responder por crime nenhum. Ele não vai responder, porque ele é inimputável. Vai ser aplicada a medida de segurança. Mas eu vou responder por lesão corporal, né, agravada por ter instigado um não punível a cometer o delito. Ok, gente? Tranquilo? E inciso quarto, né? Ter o agente que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui, tá? Aqui, no inciso quarto, a gente tem essa agravante tanto para o autor quanto para o partícipe, não é só para o partícipe. Por quê? Porque diz assim, ó, a pena será ainda agravada em relação ao agente que executa o crime, é o autor, ou nele participa, é o partícipe. De que forma? Mediante paga, ou seja, mediante pagamento, ou então mediante promessa de pagamento, promessa de recompensa. Então, se por acaso eu, Marvel, contrato um pistoleiro para matar meu desafeto, certo? Eu sou o partícipe, ele é o autor, e ele matou o cara. Na hora de responder por homicídio, tanto ele que executou o crime, que é o autor, quanto eu que participei no crime, que sou o partícipe, né, por ter pago, né, um valor para ele matar o meu desafeto, ou então prometi pagar lá na frente, dar uma recompensa para ele assim que ele matasse o cara, nós vamos responder pelo crime de homicídio com essa agravante do concurso de pessoas, tanto para o autor quanto para o coautor. Nos incisos primeiro, segundo e terceiro é para o partícipe, no inciso quarto é para o autor e para o partícipe. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, em relação às agravantes e às atenuantes, que aí começa depois a falar no 65, 66 as atenuantes, 61 e 62 as agravantes. Umas observações que eu preciso fazer com vocês.
As agravantes, gente, tá? Que estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, o rol das agravantes é numerus clausus. O rol é fechado, é taxativo, diferentemente das atenuantes. As atenuantes, a gente viu no 65 um rol, e quando chegou no 66, né, ele traz a atenuante inominada, dizendo que qualquer uma outra circunstância, né, relevante, anterior ou posterior ao crime, pode servir para atenuar a pena. Então, deixou bem aberto, mostrando que o rol do 65 é só exemplificativo. Já nas agravantes, não. As agravantes são essas que estão expressamente dispostas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, beleza? Tranquilo? Deixa eu só ver outra observação aqui para vocês. Súmula 231 do STJ. Importantíssima essa observação. Súmula 231 do STJ. O que diz a súmula 231 do STJ? A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Perfeito? Não pode. Professor, o que isso significa dizer? Significa dizer que, na hora que a gente fizer a dosimetria da pena, a gente começa pela primeira fase, que é a pena base. Depois a gente vai ver a segunda fase, as atenuantes e as agravantes. E a terceira fase, que a gente vai já falar, as causas de diminuição e de aumento de pena. Com um detalhe, na hora que a gente tiver na segunda fase e tiver que aplicar uma atenuante, a redução da pena por causa da atenuante não pode conduzir para uma pena que fique menor, que fique abaixo do mínimo legal combinado ao tipo penal. Vamos imaginar o seguinte, para a gente entender. Marvel praticou o crime de... Deixa eu ver aqui uma atenuante, para a gente facilitar a coisa. Beleza. Tem um cara que praticou um crime de estupro, e esse cara praticou o crime de estupro com 20 anos de idade, tá? E a que foi estuprada tinha 25 anos de idade. Beleza. Na hora de fazer a dosimetria da pena, o juiz passa, olha, condeno fulano nas penas do artigo 213 do Código Penal, crime de estupro, e passa a dosimetria da pena. Quanto à primeira fase, analisa a culpabilidade assim, assim, assado, normal, ele não tem antecedentes, culpabilidade normal, não tem antecedente, conduta social normal, né, um cara que se dá bem com todo mundo. A personalidade, como não tem nada analisado nos autos, eu vou deixar de mensurar. O motivo foi motivo inerente ao próprio tipo penal, que é a satisfação da lascívia, né? Então, inerente ao próprio tipo, não tenho que considerar. As consequências normais para quem sofre um crime de estupro, sem nada que possa trazer uma consequência ruim, né? Que desvalorize e seja desfavorável para esse cara que cometeu o crime. Cometeu o crime na hora que levou a menina para o motel e tudo, que ela não queria, e ela não tem nada que fale do comportamento da vítima. Então, vou colocar a pena desse cidadão, a pena base, no mínimo legal de 6 anos. Passo à segunda fase. Na segunda fase,
eu não constatei a presença de nenhuma agravante, mas também constatei a presença de uma atenuante, qual seja, dele ser menor de 21 anos na data do fato. Ou seja, a data do fato ele tinha 20 anos de idade. E ser o agente menor de 21 anos na data do fato, isso é uma circunstância que atenua a pena. Então eu vou reduzir a pena base de 6 anos para menos do que 6 anos. Acontece é que eu não posso fazer isso. Né? Por que eu não posso fazer isso? Por conta da súmula 231 do STJ. A súmula 231 diz que por conta de uma atenuante, a gente não pode reduzir a pena, né, abaixo do mínimo legal. Maravilha, gente? Tranquilo? Perceberam? Ok, gente? Tá, na súmula 231, ela diz que a gente não pode conduzir, por conta da presença de uma atenuante, para pena menor que o mínimo legal. Então, se o cara pegou uma pena base de 6 anos e a gente encontrou uma atenuante por ele ser menor de idade, quando ele tinha 20 anos de idade, quando ele cometeu o delito, ixi, professor, ele pegou 6 anos, que é o mínimo legal, na pena base. E agora tem essa atenuante, então eu vou diminuir. Na hora que eu diminuir, essa pena base vai ficar menor, vai ficar abaixo do mínimo legal, que é de 6 anos. Não pode, a súmula proíbe isso, ok? Tá? Professor, já que não pode ir abaixo do mínimo legal, né, com a atenuante, tem alguma súmula, alguma coisa que diga que a gente pode ir além do máximo legal com uma agravante? Não, obviamente que não, né? Se para diminuir não pode, que dirá para ficar acima do máximo legal? É piorar a situação desse cara, né? E é vedado no direito penal. Perfeito, gente? Piorar essa situação dele. Ok? Então, se eu tiver a pena do cara, na hora que a gente fixou a pena base dele no máximo legal. Estupro, 6 a 10 anos. Todas as circunstâncias judiciais deles desfavoráveis. Foi lá para cima, foi para o máximo legal a pena dele. E agora não tem nenhum atenuante, ótimo, mas tem uma agravante. O professor tem uma agravante, que ele praticou o crime com um emprego de... Ele amarrou a mulher, né, no crime de estupro, tornando impossível, dificultando a defesa dela. Isso é uma agravante. E aí a pena já está no máximo e eu vou aumentar e vai ficar além do máximo. Não pode. Tá? Se para ficar menor não pode, que dirá para ficar maior do que os intervalos mínimo e máximo em cada tipo penal, tá bom, gente? Maravilha. Artigo 67 do Código Penal, que fala do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Professor, o que são essas circunstâncias preponderantes? Pois é, como o próprio nome diz, são as circunstâncias, né, que preponderam, ou seja, que valem mais do que as outras. Professor, como assim vale mais? É o seguinte, quando a gente faz o cálculo, né, que faz a dosimetria da pena, a gente aprendeu a fazer o cálculo da pena base. Ver quantas tem favoráveis, quantas desfavoráveis, usa o primeiro critério da maioria, ou então usa o segundo critério lá de Ricardo Schmidt, dando um valor de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Beleza.
chegamos a um limite, a uma pena base. Nas atenuantes e nas agravantes, normalmente se dá também um valor aproximado, né, de 1/8. De 1/8. Para o valor de cada, em média, de cada 1/6, tá entendendo? Para o valor de cada atenuante ou de cada agravante. Isso vai depender muito do intervalo de pena, tá bom? No estupro, por exemplo, o intervalo é de 4 anos, do jeito que cada circunstância judicial vai valer 6 meses, a gente, em média, pode dizer também que cada agravante vai valer 6 meses. Não tem problema, tá? Porque isso é subjetivo do magistrado, gente, tá? Agora tem que ser algo proporcional. Então, por exemplo, na hora que eu fiz a pena básica, eu encontrei 6 anos na pena base para o estupro, que é o mínimo legal, eu não encontrei nenhuma circunstância atenuante, só encontrei a agravante da reincidência. Eita, professor, então se o senhor vai usar a reincidência, quanto vai valer essa reincidência? 6 meses também? Não. Pelo artigo 67, né, existem circunstâncias legais, né, o agravante ou atenuante, que elas valem mais, que elas preponderam, que elas são preponderantes. E são 3. Os motivos determinantes da prática do crime, né, os motivos do crime, a personalidade do agente. Professor, que personalidade do agente é essa? É exatamente ele ter cometido o crime até os 21 anos de idade, ou então ter sido condenado com mais de 70 anos de idade. Isso é circunstância atenuante preponderante. E também a reincidência, que é uma circunstância agravante preponderante. Então, se não tem atenuante e tem a agravante da reincidência, essa reincidência ela prepondera, ela vale mais. Se numa regra a gente daria para cada circunstância legal, né? Seja uma atenuante, seja uma agravante, a gente diria que cada uma valeria 6 meses se a gente encontrar uma que prepondera, no caso a reincidência, ela tem que valer mais. Então ela vale, sei lá, pode ser que para alguém ela valha 10 meses, pode ser para alguém que ela valha 1 ano, mas ela tem que valer mais do que 6 meses, porque ela prepondera. É isso que diz o artigo 67, tá bom? Perfeito, gente? Tranquilo? Inclusive, elas se compensam também, tá? Vamos imaginar que eu tenha cometido o crime de estupro com 20 anos de idade e eu seja reincidente, né? E além de ser reincidente, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Eu cometi o crime por um motivo de relevante valor moral. Ou seja, mais uma atenuante. Então, na verdade, eu encontrei a pena base de 6 anos, certo? E encontrei 2 atenuantes, que é ter praticado o crime com menos de 21 anos, e ter praticado o crime por motivo de relevante valor moral. Ou seja, eu tinha que transar com aquela menina, que eu tinha que provar para todo mundo que eu sou um homem, que eu sou macho. Perfeito? E também tem a reincidência, que é uma agravante. Isso, professor, então, 6 anos a pena base. E tendo 2 atenuantes e uma agravante, como é que a gente faz? Beleza, vamos diminuir o que tem que diminuir e vamos somar o que tem que somar. Perfeito. Para cada circunstância atenuante normal, eu vou dizer que ela vale 6 meses.
Então, significa dizer que ter praticado o crime por relevante valor moral, eu vou diminuir 6 meses a minha pena. Certo? Só que tem a atenuante que prepondera, que é menor de 21 anos, que é a personalidade. Do mesmo jeito que eu tenho uma agravante que prepondera, que é a reincidência. Então, elas têm que valer mais do que 6 meses. Eu, Marvel, subjetividade, eu, juiz, eu vou dizer que cada circunstância legal que prepondera, cada uma vale 1 ano, nesse caso. Então, significa dizer que eu vou ter que diminuir 1 ano por ser o agente menor de 21 anos na data do fato, e ao mesmo tempo eu vou aumentar em 1 ano por ele ser reincidente. Perfeito? Ora, se eu diminuir 1 ano e aumentar 1 ano, elas se anulam, né? Só me sobra a diminuição de 6 meses. Então, na verdade, a minha pena aqui era de 6, com menos 6 meses por conta de eu ter praticado o crime por motivo de relevante valor moral, minha pena passaria para 5 anos e 6 meses. Só que eu sei que não pode diminuir abaixo do mínimo legal quando se tem a incidência de uma circunstância atenuante, como diz a súmula 231 do STJ. Então, efetivamente, essa pena, ao final da segunda fase da dosimetria, vai ser de 6 anos de reclusão. Ok? Falando assim parece que é fácil, né? Mas como eu disse para vocês, eu vou postar, com fé em Deus, hoje ainda, ou então amanhã, os 2 vídeos, um na parte teórica, o outro com exercício prático. Eu peguei no YouTube, bem simples, bem didáticos, para vocês aprenderem a dosimetria, ver como é que faz a dosimetria da pena. Tá, gente? E outra coisa, eu não vou cobrar em prova que vocês façam a dosimetria da pena. Não vou cobrar em prova. Eu vou cobrar qual é o sistema que o Código Penal adota, né, da dosimetria da pena. Aí vocês vão me dizer que é o trifásico de Nelson Hungria. Vou perguntar... Não vou, porque é muito complicado, é muito difícil assim online, é horrível para explicar. Vou perguntar, por exemplo, quais são as 3 fases da dosimetria da pena. Aí vocês vão me dizer que primeiro se calcula a pena base através das circunstâncias judiciais do 59, depois se aplica atenuante, depois as agravantes, e por fim as causas de diminuição e causas de aumento, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Posso perguntar 3 para vocês me citarem 4 circunstâncias atenuantes, para vocês me citarem 2 circunstâncias agravantes, entendeu? Isso sim eu vou cobrar, mas fazer a dosimetria não se preocupem, tá? Perfeito? Tranquilo? Pronto, perfeitamente, é isso mesmo, tá? Mas mesmo assim, vocês olhando o exercício, tendo qualquer dúvida, pode me perguntar que depois, na outra semana já são as provas, depois a gente conversa, sem problema algum, tá? E aí, o que acontece depois disso tudo em relação a essas circunstâncias que preponderam, né? Já viram como é que funciona. Vamos para o parágrafo único Vamos falar agora da terceira fase. Eu sou a terceira fase, a gente vai ver quais são as circunstâncias, as causas de diminuição de pena e as causas de aumento de pena, né? Assim que diz o artigo 68. A pena base será fixada atendendo ao critério do 59, em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e de aumento. Professor, onde é que estão as causas de diminuição e de aumento de pena? Porque as circunstâncias judiciais estão lá no artigo 59 caput, as atenuantes estão nos artigos 65 e 66 do Código Penal, as agravantes estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, e onde é que estão as causas de diminuição e de aumento de pena? Gente, causa de diminuição e de aumento de pena, elas estão obrigatoriamente
no tipo penal de cada delito, tá? Não tem 1, 2 ou 3 artigos que trazem um rol das causas de diminuição ou das causas de aumento de pena. Quem traz isso é o próprio tipo penal. Quer ver? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, artigo 148. O que diz aqui, o que é 148? Vê se eu acertei aqui. Só um exemplo. 148. Tá aqui, ó. Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Se a vítima tiver... Não tem. Eu vou fazer o seguinte, vamos para o 121. O artigo 121 é o exemplo top para a gente ver isso tudo. Tá? O 121, matar alguém. Homicídio simples. Reclusão de 6 a 20 anos. Beleza. O parágrafo 1º, o próprio nome, né, o nome jurídico, o nome em iuris do parágrafo 1º é caso de diminuição de pena. Diz lá o parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, isso é causa de diminuição de pena. Lá no parágrafo 4º, também do artigo 121, está lá, aumento de pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, tá? Vai já acabar a aula em 10 minutos, aí eu passo outro link, se precisar. Aí diz, parágrafo 4º, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Ou seja, nessas circunstâncias, a pena vai ser aumentada. Do mesmo jeito, olha lá, feminicídio. Feminicídio. Artigo 7, parágrafo 7º do artigo 121. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Tá vendo? Praticar homicídio contra uma mulher até 3 meses depois do parto, isso ainda é uma causa de aumento de pena por crime de feminicídio. Viu lá? Então, gente, o próprio tipo penal traz a causa de diminuição e ou a causa de aumento de pena. Olha só no parágrafo 5º do induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Parágrafo 5º diz assim, ó, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, o cara que induz alguém a se matar e ele é líder na internet de um grupo virtual, a pena dele ainda vai ser aumentada da metade. Então, sempre a causa de diminuição e a causa ou a causa de aumento, né, e ou, ela vai vir no tipo penal. E como a gente consegue identificar se é uma causa de aumento ou se é uma causa de diminuição? Porque sempre vai estar dito assim, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. A pena será aumentada no dobro. A pena será diminuída de 1/6. A pena será diminuída de metade até 1/3. A pena será reduzida da metade. Toda vez que a gente tiver esses intervalos que falam de aumento e diminuição, isso é causa de diminuição ou é causa de aumento de pena. Perceberam como é que é? Então, vamos por não. Esse exemplo que você estava falando, eu acho que cabe até aquela história, não sei se o senhor lembra de uns anos atrás, eu acho que foi 2017,
Quando tava rolando aquele caso dos desafios na internet que chamavam de baleia azul, eu acho que era esse o nome. Perfeito. Que as Perfeito, pessoas lembro. cometiam alguns desafios, que era envolvendo automutilação, e que o final era a pessoa cometer suicídio. E eram grupos na internet isso. Perfeitamente. Então, eles praticaram o crime, né? Praticaram o crime. Vamos lá para o crime. 120. 122, está aqui. 122. A pena normal é de 6 meses a 2 anos. Tá? Mas aí vamos imaginar que esse cara que praticou o crime, né, de induzimento, ele fez com que a gente foi para a pena base dele, ele pegou 6 meses, não tinha nenhuma atenuante e nenhuma agravante. Final da segunda fase, a pena dele continua em 6 meses de reclusão. Entretanto, ele praticou o crime como líder ou coordenador de grupo de rede virtual, né? E aí, nessa situação, pelo parágrafo 5º, a pena é aumentada em metade. Aumenta-se a pena em metade. Então, na verdade, 6 meses, metade, 3 meses. Aí não tem causa de diminuição de pena, mas tem causa de aumento. E aumenta essa pena da metade. Metade de 6 é 3, a pena dele vai passar para 9 meses. Então, ao final da dosimetria da pena dele, a pena dele vai ser de 9 meses de reclusão. Conseguiram visualizar como vai fazer a dosimetria? Entenderam como é que funciona, gente? Né? Então, a gente vai usar a causa de diminuição ou a causa de aumento. Vamos lá. Vamos imaginar que eu, quando cometi o crime de homicídio, eu cometi exatamente com base em valor, por motivo de relevante valor social ou moral. Marley, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, reclusão. Vamos para a pena base de Marley. Analisamos a culpabilidade, analisamos todas as 8 circunstâncias judiciais, pena base em 6 anos. Maravilha. Tranquilo. Vamos para a segunda fase. Vamos analisar atenuante e agravante. Marvel não tinha 20 anos quando cometeu o crime, Marvel não fez nada de anormal, então não tem atenuante do jeito que não tem agravante. Se não tem nem atenuante nem agravante, vamos para a terceira fase. Vamos ver se tem causa de diminuição e vamos ver se tem causa de aumento. Perfeito? E, professor, tem uma causa de diminuição. Qual é a causa de diminuição? Ter praticado o crime por motivo de relevante valor social ou moral. E nessa situação, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Professor, nessa situação eu vou reduzir só de 1/6, tá? Pela situação, eu vou reduzir de 1/6. 1/6 de 6 é 1 ano. Então a pena dele, 6 anos menos 1 ano, ao final não tem causa de aumento, ao final da dosimetria a pena dele é de 5 anos de reclusão. Professor, mas eu não vou reduzir de 1/6 não, eu quero reduzir de 1/3. Pode? Pode, não tem problema. Então o que acontece? 6 anos, quanto é? 1/3? 1/3 de 6 são 2 anos. Então 6 menos 2, depois da causa de diminuição, fica em 4 anos. Depois de 4 anos, vê se tem causa de aumento. Tem alguma causa de aumento? Não, não tem. Então, a pena final vai ficar em 4 anos de reclusão. Ok? Quando vocês olharem lá o vídeo, vai aclarar perfeitamente essa situação aqui que a gente está falando. Vejam o vídeo teórico, depois vejam o vídeo com um exemplo. Tá bom, gente? Tranquilo? Conseguiram visualizar, né? E aí, lá no 68,
no parágrafo único, se eu não me engano, diz: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Que situação é essa? Vamos imaginar que tenham duas causas de diminuição para serem aplicadas e duas causas de aumento para serem aplicadas. O professor diminui duas vezes, depois aumenta duas vezes? Não. Tu pode fazer o seguinte: pega a que mais diminui e a que mais aumenta e usa só uma delas, uma de cada uma. Tá bom? Perfeito? O juiz pode aplicar só um aumento ou então só uma diminuição, se tem vários aumentos e várias diminuições. Beleza? Então, sendo assim, aqui encerramos o conteúdo do nosso primeiro bimestre. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. E uma boa semana. E uma boa semana de prova também, que é a próxima para vocês, e que dê tudo certo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde.